Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo da trigonometria. Na aula anterior a gente viu a variação de sinais para o seno, né? Lembrando que na circunferência trigonométrica, como a gente definiu em aulas anteriores, né? Para cada ponto que eu tomo sobre a circunferência trigonométrica, nós temos que a abscissa desse ponto é o cosseno do arco AP. Lembrando que o ponto A ele é a origem dos arcos orientados, ele é o ponto 1, 0. Lembrando que o raio da circunferência trigonométrica, por definição, ele é igual a 1. Então, nós temos que a abscissa do ponto P é sempre o cosseno do arco AP. E por essa razão, no nosso contexto agora, a gente chama o eixo das abscissas de eixo dos cossenos, nesse nosso contexto de estudo. E a ordenada do ponto P, ele é o seno, ela é o seno do arco AP. E aí, por essa razão, a gente tem que o eixo das ordenadas e agora a gente o chama de eixo dos senos, dentro do nosso contexto. Bom, então assim como a gente viu na aula anterior, a gente viu em quais quadrantes o seno ele era positivo e negativo. E então agora a gente vai fazer a mesma coisa para o cosseno. Bom, como o cosseno é a abscissa, onde é que a abscissa é positiva? A abscissa é positiva à direita do eixo y, à direita do eixo das ordenadas. Então, como a abscissa é o cosseno, o que a gente tem é que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Analogamente, onde é que a abscissa é negativa? A abscissa é negativa à esquerda do eixo y. Então, como a abscissa é negativa à esquerda do eixo y e a abscissa é o cosseno, o que nós temos é que o cosseno ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, para todos os arcos pertencentes ao segundo e terceiro quadrante, o cosseno desse arco será negativo e para todos os arcos do primeiro e quarto quadrante, o cosseno desses arcos será positivo. Correto? Então, essa é a primeira conclusão que a gente tira observando a circunferência trigonométrica. Uma outra coisa que a gente pode observar é que, como a abscissa é sempre o cosseno, então, aqui é a abscissa desse ponto. Lembrando que esse ponto ele pode se mover sobre a circunferência trigonométrica à vontade. Esse ponto ele não é um ponto fixo. Então, como ele pode se mover sobre a circunferência trigonométrica à vontade, eu tenho que a abscissa desse ponto ele fica o quê? Ele fica oscilando conforme eu movo esse ponto sobre a circunferência, ele fica oscilando daqui para cá. Ou seja, o menor valor da abscissa será quem? Menos 1, porque é o limite aqui da circunferência trigonométrica. E o maior valor dele será quem? E o maior valor dele será 1, que é exatamente quando o ponto P estiver sobre quem? Sobre o ponto A. Para qualquer outro valor da abscissa, ele sempre vai estar aonde? Ele sempre vai estar dentro desse intervalo. Sempre. Então, o que a gente pode concluir, assim como a gente já concluiu lá para o seno, é que o cosseno de qualquer arco, seja ele qual for, ele sempre vai variar de onde até onde? Ele sempre vai variar de menos 1 até 1. Em outras palavras, o que eu tenho é o seguinte, não existe nenhum arco tal que eu tenha um cosseno desse arco igual a 2, por exemplo, ou igual a 4, ou igual a menos 3. Por quê? Porque para qualquer arco que a gente tome, seja ele qual for, esse arco, o cosseno dele vai estar onde? Vai estar dentro desse intervalo. Então, tanto o seno quanto o cosseno, a variação é sempre de onde até onde? De menos 1 até 1. O cosseno aqui na abscissa e o seno aqui aonde? Na ordenada, como a gente viu na nossa aula anterior. Uma outra coisa que a gente já viu em outras aulas foi o quê? A gente estabeleceu uma função que associava cada arco a um ponto da circunferência trigonométrica. E o que a gente concluiu à época foi que, dado um arco alfa e um arco alfa mais 2π vezes k, onde esse arco alfa, a medida dele está sendo dada em radianos, esses dois arcos eles possuem o quê? Eles possuem a mesma imagem. Em outras palavras, esses dois arcos, tanto alfa quanto alfa mais 2π vezes k, e lembrando mais uma vez, esse k ele é um número inteiro, esses dois arcos estão associados ao mesmo ponto, uma vez que eles possuem a mesma imagem. Ora, se esses dois arcos estão associados ao mesmo ponto, então
Se estão associados, digamos, ao mesmo ponto P, então eles possuem o quê? Eles possuem a mesma abscissa. Se eles possuem a mesma abscissa, eles possuem o quê? O mesmo cosseno. Então, o que eu concluo disso daqui é que o cosseno de alfa, ele é igual ao cosseno de alfa mais 2π vezes k. Então, essa conclusão que a gente chega. Lembrando que esse arco alfa e esse arco alfa mais 2π vezes k é o que nós chamamos de arcos côngruos. Isso, claro, se o alfa estiver em radianos, né? Se a medida de alfa estiver em radianos. Se a medida de alfa estiver em graus, aí o que a gente tem é o seguinte, o que a gente tem é que o cosseno de alfa, ele é igual ao cosseno de alfa mais 360 vezes K. Por que 360? Porque, mais uma vez, 360 graus é rigorosamente igual a quem? A 2π radianos. Bom, então, a gente tem isso daqui, certo? Então, resumindo, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro. A variação do cosseno é sempre de -1 até 1. E dados dois arcos côngruos, esses arcos eles possuem o mesmo cosseno, assim como eles possuíam o mesmo seno. Bom, então o que a gente vai fazer agora é resolver um exercício em que a gente tem um arco maior, 360, e a gente vai encontrar o cosseno desse arco maior 360. De que maneira? Achando o arco côngruo a ele na primeira volta e lembrando o que é a primeira volta na circunferência trigonométrica. A primeira volta é a volta de 0 até 360, ou seja, são todos os arcos cujo valor é de 0 a 360 graus. Então, a gente vai achar esse arco côngruo e calcular o cosseno desse arco menor. Por quê? Porque esses dois arcos vão ter o quê? Vão ter o mesmo cosseno. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bem, então, nosso problema é o seguinte. Determine o valor do cosseno de 1560 graus. Bem, então, a primeira coisa a fazer é encontrar o arco na primeira volta, na circunferência trigonométrica, côngruo a 1560 graus. Bem, então, como a gente viu na aula passada, né, no programa que a gente resolveu para o seno, então, o que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, é dividir 1560 por 360 graus. Por que 360 graus? Porque 360 graus é o valor do arco de uma volta, ou seja, quando eu dou uma volta completa na circunferência trigonométrica partindo de qualquer ponto, tá? No caso aqui, partindo da origem. Bem, então, 1560 dividido por 360, então isso aqui vai dar 4. 4 vezes 360 dá 1440, portanto, o resto é igual a quanto? Portanto, o resto é igual a 120. Ou seja, eu tenho então que 1560 ele é igual a 120 mais 360 vezes 4. Ou seja, esse arco aqui de 1560, ele é o arco de 120 mais 4 voltas inteiras na circunferência trigonométrica. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, o que a gente pode afirmar é que 1560 ele é côngruo a 120. Tá ok? Bom, então olha só. Então, 120 ele está no segundo quadrante, perfeito? Então, marco 120 aqui. Então, tem aqui o ponto P, onde o arco AP vale 120 graus. Bem, mais uma vez, os senos, cossenos e tangentes que a gente conhece de cor são os de 30, 45 e 60. Então, na aula anterior, a gente associou, no caso, o arco daquela vez a um arco que a gente conhecia. Será que isso vai ser possível dessa vez? De fato, sim. Por quê? Bom, vamos pegar o simétrico
do ponto P em relação ao eixo dos senos. Ou seja, rebatendo para cá, eu tenho aqui esse ponto P'. Então, tem aqui. Bom, observe comigo uma coisa. Tem aqui 90. Tem aqui 90. Esse cara aqui é raio, esse cara aqui é raio. Lembrando que esse raio é igual a 1. Bom, além disso, a gente tem o quê? Aqui é 0, 90, 180 graus. Como o arco AP vale 120, eu posso afirmar, então, que esse ângulo aqui, ele é igual a 60 graus. Mas repare que eu tenho que esse segmento PP' ele é paralelo ao eixo dos cossenos. Então, nós temos duas paralelas cortadas por essa transversal. Logo, esse ângulo aqui também vale 60. Por quê? Porque ele é alterno interno com esse ângulo aqui. Mas, se nós observarmos o triângulo POP', esse triângulo POP', ele é um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles, os ângulos das bases, os ângulos da base são iguais. Então, se esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui também vale quanto? Também vale 60 graus. E por uma razão análoga aqui, se aqui é 60, aqui também vai ser o quê? Aqui também vai ser 60 graus. Ou seja, o arco AP', ele vale 60 graus. Bom, mas olha para esse triângulo e olha para esse triângulo. Pelo caso, lado, ângulo, ângulo oposto ao lado, lado, ângulo, ângulo oposto ao lado, eu tenho que esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo aqui. Sendo assim, eu tenho que esse segmento tem a mesma medida que esse, e esse segmento aqui tem a mesma medida que esse, e ambos são iguais a esse cara aqui. Correto? Bom, então repare comigo uma coisa. Repare comigo que esse cosseno, esse cara quem é? Ele é o cosseno de quem? De 60 graus, porque é o arco associado ao ponto P'. Esse segmento aqui quem é? Essa ordenada aqui quem é? É o cosseno de 120. Por quê? Porque o arco AP é 120, ou seja, 120 é o arco associado ao ponto P. Então, tanto o cosseno de 60 quanto o cosseno de 120, eles são iguais em valores absolutos. Porém, aqui no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Por quê? Porque uma vez que ele é ordenada, a ordenada no segundo quadrante é negativa. Então, eu tenho que o cosseno de 120, ele tem a mesma medida que o cosseno de 60, porém, ele é exatamente quem? O simétrico, ou seja, ele tem o sinal oposto. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é que o cosseno de 120, ele é igual a menos o cosseno de 60 graus. Mas, como a gente acabou de ver, quando dois arcos são côngruos, eles possuem o mesmo cosseno. Então, como 120 é côngruo a 1560, esse cosseno de 120, ele é igual ao cosseno de 1560. E o cosseno de 60 é igual a meio. Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu, então, que o cosseno de 1560, ele é igual a menos 1 sobre 2. Por quê? Porque a gente associou a um arco do primeiro quadrante. Bom, então, assim como a gente fez na aula passada, em relação ao seno, esse processo que a gente acabou de fazer é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Né? Ou seja, você precisa calcular, você precisa encontrar o cosseno ou seno de um arco do segundo, terceiro ou quarto quadrante, e aí, para isso, você associa ele sempre ao arco do primeiro quadrante, né? Respeitando aí os sinais. E mais uma vez, os que a gente conhece são de 30, 45 e 60. Então, se você me perguntar, Gustavo, e se fosse um cosseno de 80? Se na hora que o arco que desse cosseno de 80? A gente não sabe esse cosseno de cabeça. Então, mais uma vez, eu te digo, para arcos diferentes
de 30, 45, 60, o que a gente faz? A gente consulta a tabela trigonométrica ou na questão em si, seja ela de qual fonte for, vai te dar um dado necessário para você encontrar, mesmo você não sabendo de cabeça, certo? Bom, então, encontramos aqui um cosseno de um arco maior, 360, usando esse processo. Então, na nossa aula seguinte, o que nós vamos fazer vai ser exatamente estabelecer a relação entre arcos do segundo, terceiro e quarto quadrante, o cosseno e seno desses arcos em relação ao seno e cosseno, não respectivamente, obviamente, do primeiro. Tá? Então, até lá.